A paz do Senhor, meus amados irmãos, seja muito bem-vindo ao programa da Missão com Famílias em Belém. Eu sou o pastor Gil, servo do Senhor, servo da igreja como coordenador da Missão com Famílias na região sul. Sirvo também como pastor ali no Templo da Condo. Quero deixar um abraço muito apertado à minha esposa, está no trabalho, não pôde estar conosco hoje, aos meus 3 filhos, Gabi, Isaac e Késia, e a todos os irmãos que nos acompanham da Missão com Famílias, do Templo da Condo, de toda a região sul, de toda a Assembleia de Deus em Belém do Pará. Eu quero deixar aqui, já para começar o nosso programa, e hoje tem muita coisa boa, tem testemunho, tem uma entrevista com um casal muito especial, mas eu quero deixar, antes de tudo, uma palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, e o versículo 18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Imagine você, queridos, a grande promessa sendo cumprida. Era a promessa para os judeus, José era judeu, os profetas já tinham anunciado a vinda do Salvador, mas quando a promessa chega, José não entende a promessa e tenta abandonar, tenta deixar aquilo que já havia sido profetizado, anunciado, prometido há vários anos atrás. Meu querido irmão, talvez aquilo que está diante de você, da sua família, da sua casa, que você esteja olhando, você veja com os olhos de problema, de adversidade. De repente, isso que chegou até você, isso que está acontecendo no seu casamento, na sua família, talvez você veja com os olhos de dificuldade, mas Deus que está no controle de tudo, e eu já quero dizer para você que Deus, ele em meio a terremotos abre portas. Deus é aquele que em meio à enfermidade, ele atrai para a sua presença. O Deus que em meio ao furacão, em meio à tempestade, ele traz calmaria e faz o seu povo andar sobre o mar, como foi com Pedro. E talvez seja isso que Deus esteja mostrando para você. E eu quero dizer para você, tal qual aconteceu com José, não o abandone. E o texto acaba dizendo: despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo. E aí Deus fala através de um anjo, dizendo: não abandone a sua esposa, não tema receber a tua esposa. E eu aqui, como servo do Senhor, debaixo da autoridade do nome do Senhor, quero dizer para você, não abandone esse projeto chamado família, esse projeto chamado casamento. Aquilo que Deus colocou na tua vida é projeto dele, ele está no controle de tudo e ele vai abençoar e vai te mostrar grandes coisas. Eu quero convidar você nesse momento para acompanhar algumas imagens, algumas mensagens e trabalhos da Missão com Famílias em Belém.
Bom, pessoal, já estamos de volta aqui e hoje com esse casal especial estamos recebendo aqui Júnior e Lene, estão nos presenteando com a presença deles. É o casal entrevistado de hoje. Sejam bem-vindos. Bom dia, paz do Senhor. Júnior e Lene. Bom dia, paz do Senhor a todos. É um prazer imenso estar aqui, receber esse convite maravilhoso do pastor Gil, lá da Condo. Estou muito feliz de estar aqui nas Boas Novas. Primeira vez que eu venho aqui, estou muito feliz. Bom dia, paz do Senhor a todos. Maravilha, que bom. Bom, queridos, eu já conheço o Júnior e Lene há um tempinho, mas o que o nosso público, a Missão com Famílias em Belém e toda a Assembleia de Deus e aqueles que são os nossos espectadores querem saber, né, um pouquinho da história de Júnior e Lene. Conta aí pra gente, né, como é que foi a vida de vocês, a chegada de vocês no Evangelho, a vida familiar. Conta um pouquinho pra gente, vamos compartilhar aí daquilo que Deus fez na vida de vocês. Pastor Gil, a nossa vida foi uma vida assim que meio complicada, né? A gente pode dizer assim que foi complicada, não foi fácil nós chegarmos onde nós estamos hoje. Foi um trajeto muito ardoso, até porque nós não conhecíamos, né, a palavra de Deus, não conhecíamos a Jesus. E isso, para a gente, é um prazer muito grande, é uma vitória muito grande de nós estarmos aqui hoje, nas Boas Novas, dando essa entrevista e falando no programa de família. Quem diria eu e Lene estar hoje falando no programa de família? Maravilha. É assim que Deus faz, né? Mas e aí, como é que começa essa história de vocês aí? Nossa história começa uma trajetória muito longa, né? A gente somos assim, como dizer, eu sou filho de família que é católicas, né? Então, a gente nunca tive nada, assim, ensinamento de nada do meu pai, da minha mãe, a respeito do cristianismo. Nunca. Então, a gente teve uma infância, eu tive uma infância, juntamente conheci a minha esposa hoje, a Lene, né? E não tinha nada de conhecimento bíblico na minha vida. E já fomos diretamente para o mundo, quando eu conheci a Lene, já estava no mundo, andava de skate, né? Gostava muito de skate. Skatista, né? Sempre andava ali em Coraci, cheguei a andar aqui na Duque, enfim, Mosqueiro também. Mas assim, esse tempo aí foi que... Mas você já conhecia a Lene nessa época? Não, do skate não conhecia a Lene. Vim conhecer depois a Lene já, que meu pai tinha uma loja lá no Guamá, onde a mãe da Lene tinha um açougue na frente da loja do meu pai, onde a Lene vendia sopa com a mãe dela lá, e nós trocamos olhares, e aí foi amor à primeira vista. Certo. E aí, quantos anos isso tinha? Quantos anos vocês tinham aí? Lene, como foi ver o Júnior pela primeira vez aí? Há 27 anos atrás, né, pastor? E foi tão interessante. 27 anos? 27 anos atrás. E era mais bonito do que é agora. Continua sendo bonita. Cada boniteza. Vocês tinham qual a idade de vocês na época? Tinha 16, aí tinha 17. Nossa, vocês eram um ano mais velho que ela. Eram adolescentes. E aí, vocês conheceram? Começaram a namorar? Nos conhecemos. Júnior, né, nunca teve, como ele disse mesmo, uma experiência diretamente, né, religiosa. Eu já tinha uma experiência com 8 anos de idade, eu era da Assembleia de Deus. Uma base evangélica. Eu ia para a igreja acompanhar minha irmã, que era evangélica, ela era adolescente, uma moça, e eu ia. E através de acompanhar ela, eu passei a frequentar o conjunto infantil, participei do conjunto juvenil na época, que era o conjunto juvenil. Lembro. E aquilo ali foi criando, eu fui tendo o primeiro amor, a experiência com o primeiro amor. Mas e aí, quando conheceu o Júnior? Aí eu saí de lá da igreja, me desviei dessa época, me desviei da igreja, fui para o mundo, fiquei afastada. Com 16 anos de idade conheci o Júnior, estava no açougue da minha mãe, e o Júnior estava ali na loja do pai dele. E vendo o Júnior, a gente namorou 6 meses, não foi, amor? Namoramos 6 meses. 6 meses foi. E durante esses 6 meses a gente é da época do fugiu, pastor. Não indico isso a ninguém, por favor. Não aconselhamos. Jovens, por favor. Por gentileza. Aquela época é diferente de hoje. Hoje tem muita coisa que antigamente era tudo muito difícil. E vocês foram viver juntos? Fomos viver junto. E a gente viveu junto. E depois de muito tempo junto veio o nosso filho. Mas antes do nosso filho tivemos o chamado, né? O Júnior, antes de ter o Gustavo, de nós termos o Gustavo, o Júnior aceitou Jesus. Conta aí, amor. Foi, na verdade, eu aceitei a Jesus com o convite de uma pessoa que até hoje está lá na Polonoriano, né, uma irmã nossa. Mas não foi fácil, pastor. Foi assim um convite, ela fazia sempre convite, Júnior, vai lá na igreja qualquer dia, você tem uma célula missionária lá de casais para você participar. Só que eu nunca ia, né? A gente sempre dava, eu dava aquela desculpa, que não ia, falava que ia, mas não comparecia.
E nesse momento aí, eu ainda gostava muito de som, né? Gostava muito de som. Eu cheguei a tocar em vários eventos aí em Belém. Além de skatista, sim, era DJ. depois do skate, parti para o mundo da música, né? Como DJ, toquei em vários lugares, enfim. Sempre fui apaixonado por som. Equipamento, caixa, sempre fui apaixonado por isso. Então, isso me levou a fazer eventos particulares, enfim, tocava em aparelhagem. A vida no mundo. A vida, isso, no mundo. Então, depois disso que veio o processo de eu mesmo chegar um dia em casa e além de chegar, amor, vamos pro culto hoje. Era um domingo. Ela me fez o convite, né? Então, e eu fiquei pensando, e eu creio que foi Deus naquele momento que o Espírito Santo... Vou fazer uma pergunta para vocês, mas me fala um pouquinho da vida do mundo. Era muito bom? O que vocês viviam? Como era a vida de vocês no mundo? Por que vir para Jesus? Eu vou falar por mim. Você sabe quando você procura algo tipo uma agulha no palheiro, exemplo, isso me veio agora, e você não consegue encontrar. É uma vida no mundo. Você busca algo que você não consegue encontrar. E nem você sabe o que você busca no mundo, porque você não consegue identificar dentro de você. Você só consegue identificar quando você entende que o Espírito Santo está chamando. E através da percepção do Espírito Santo, você consegue entender que você precisa de Deus. Que bom. E eu tinha tudo. Nós tínhamos, não era, amor? Lene, eu fiquei sabendo que você viajou para vários lugares, né? Inclusive para fora do Brasil, a trabalho, curso. Conta como é que foi isso aí, como foi essa experiência? Foi, como eu estava falando, Você já né? conheceu o Júnior? Já conheci o Júnior, Estávamos juntos. Viajei para vários países, né? Tipo para Europa, para África, né? Também África do Sul, para outros países, né? Para Portugal. Passava muito tempo fora? Passava muito tempo fora. E o Júnior aqui? Eu acho que Júnior e eu passávamos a maioria do tempo separados, porque quando eu não estava para fora, eu estava viajando no Brasil, dentro do Brasil. E essas tuas viagens, assim, como que eram essas viagens, assim? Tipo, você saía? Como era a tua vida no mundo? Era uma busca. Tinha curtição? Como é que era isso aí? Tinha tudo. Tinha assim, por exemplo, eu estava no mundo e o Júnior também. O Júnior tinha a vida dele, nós éramos casados, vivíamos juntos, né? Só que não eram casados? Não éramos casados, vivíamos juntos e tínhamos um compromisso um com o outro. A gente sabia disso. Por exemplo, eu viajava, curtia, se eu tivesse que ir para uma balada lá na África, eu iria. Ia. E ele também, né, amor? Se ele tivesse que sair aqui, ele saía. Não tinha nada... Ele já estava inserido nesse ambiente, já estava, né? Mas ele foi isso mesmo. Então, só que como eu disse, eu buscava algo que eu não achava. Eu trabalhava, sou cabeleireira, muito, e viajava. A minha profissão, ela pede muito isso, conhecimento, tá buscando sempre novos conhecimentos, né, que ela não para, e eu viajei muito, porém, quando eu voltava, eu não achava aquela alegria, eu não achava. E foi quando Deus nos presenteou com o Gustavo, Gustavo é o filho de vocês. Isso. Maravilha, você só tem um filho. Só um filho. Por enquanto. E aí, a chegada do Gustavo, vocês já conheciam Jesus? Não? Ainda não? Na chegada do Gustavo, pastor, a gente ainda estava um pouco assim que... tinha visitado a congregação já, né? Nós estávamos dando os primeiros passos. Dando os primeiros passos, estava aquele impasse ainda, né? Estava começando, engatinhando ainda na fé, né? E a gente não estava ainda firme, como nós estamos hoje, graças a Deus. E o Gustavo veio para mostrar para a gente verdadeiramente, para nos aproximar cada vez mais, eu e Lene, né? Então a gente ficou assim, meio que impactado pela chegada do Gustavo, que amanhã faz 8 anos de idade, está de berço amanhã. Eu quero parabenizar meu filho, que eu amo muito. A família gosta de comer. E o Gustavo veio para nos mostrar, Deus mandou o Gustavo para realmente nós firmar, não só no nosso relacionamento, também na fé. E o Gustavo veio apresentando alguns problemas de saúde, a gente ficou meio preocupado com algumas coisas. Pessoas até chegaram, da família mesmo, chegaram a dizer que o Gustavo tinha algum problema mental. E aquilo ficou assim na nossa mente, ficou preocupante na nossa mente. A gente foi amor, para fazer os exames, para ver o que realmente tinha o Gustavo, se tinha algum problema de mental, alguma coisa assim. E foi que nós fizemos os exames do Gustavo e, para a glória de Deus, não deu nada.
né? Deu Glória a tudo Deus. certo, não tem problema nenhum, uma criança 100% saudável. Eu conheço o Gustavo, Muito ele é ativo. todo forte, todo adulto, né? Alegre. E eu vejo umas fotos do Gustavo já com um microfone na mão, dizendo que vai ser pregador, né? Parabéns aí já antecipado para o Gustavo. E essa volta, essa vinda, a chegada de vocês na igreja, né? Como foi a chegada? A igreja abraçou a célula? Como é que foi essa entrada aí, Missão com Famílias? Conta pra gente. A nossa chegada foi uma chegada assim que meio ali um pouco, né? A gente estava um pouco com vergonha, né, amor? Inseguros, né? Mas, novo ambiente, né? Mas a gente foi abraçado, graças a Deus, o pastor Raimundo Lima. Quero mandar um abraço pro pastor Raimundo Lima. Pastor Raimundo Lima, que até pouco tempo era o pastor ali do tempo da Napoleão Laureano, ali na região sul. Né? Um grande abraço também, amigo. E aí pode continuar. E então o pastor Lima nos abraçou com toda a coordenação da família, pastor Daniel, pastora Maiara, enfim, todos os demais que estavam ali, o Celso também, com a sua esposa. Nós ficamos ali frequentando uma célula que era a célula do Vermelho. E naquele momento ali, a gente começou a brincar, começamos ali a achar muito interessante aquilo ali. E logo em seguida participamos do encontro de casais, né? Isso foi que deu o pontapé fundamental para que nosso relacionamento ficasse cada vez mais Nesse forte. momento, vocês já eram casados? Ainda não. Ainda não. Não. Olha. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então a gente começou a participar e participamos desse encontro com casais, que foi uma bênção. Inclusive você estava já participando, estava na coordenação, juntamente com a pastora Lia, enfim, vocês estavam ali. E foi uma bênção que aquilo ali, a gente chegamos na nossa casa, nos encontramos, né, amor? Uma surpresa que aquilo mexeu muito com nós, mexeu muito assim com o nosso emocional, mexeu muito, a gente ficou muito impactado, né? Eu fiquei muito feliz por aquele momento. E dali, pastor, ali só o Espírito Santo começou a trabalhar na nossa vida e nós continuamos frequentando, e foi que o pastor Raimundo Lima, no tempo que ele era da Napoleão, né, que ainda era pastor, ele me impulsou lá para ser coordenador do som, mexer com áudio, que eu mais gostava, né? Então, foi tudo era DJ no mundo, veio ser sonoplasta na casa do Senhor. Maravilha! Que bênção! Foi uma bênção maravilhosa. Até pessoas disseram, poxa, mas quem diria tu, né, que era DJ do mundo, hoje está sonoplasta da casa do Senhor. Então eu tive o prazer, tipo assim, eu fiquei muito feliz em falar que eu fazia parte agora de trabalhar na obra do Senhor como uma coisa que eu gostava, que eu gosto muito, que é mexer com som. E eu fiquei feliz. Então aquilo ali para nós foi cada vez mais foi nos unindo, né? Deus trabalhando na nossa vida, e foi que a gente tinha o desejo de nos casar. Né? O primeiro convite que eu recebi do pastor Lima para ser o diácono na congregação da Napoleão, eu não podia ingressar no diaconato justamente por o motivo de eu não ser casado e nem batizado no Espírito Santo, né? Que era uma das regras que tem, né? Que tem que ter. E foi que logo em seguida teve o retiro dos jovens, eu fui batizado com o Espírito Santo, para a glória de Deus, né? Recebi o batismo, que foi uma coisa maravilhosa. No retiro de jovens foi. E Deus preparando já o caminho para o futuro, né? Então, ali já resolvemos nos casar, o casamento foi uma bênção de Deus também, programado. Tudo também. Eu tava lá, foi muito bonito, viu? E olha, comida de primeira, viu? Uma festa. E olha, só para uma efeito de informação, o casamento de Juninho e Helene foi o último casamento, o último evento antes da pandemia, né? Foi. Uma semana depois, o pessoal que está nos acompanhando aí fechou tudo, não teve que fazer, não podia fazer evento, podia fazer nada, mas o último evento antes da pandemia, casamento do Júnior e da Helene. Só uma observação, pastor, muito interessante, disso que você falou aí, que o nosso casamento foi no sábado, dia 14 de março. Nós fomos para Salinas, nossa lua de mel, no domingo, pela manhã. Quando foi na segunda-feira, nós recebemos uma notícia que ia ser fechado a via que liga Belém e Salinas, justamente por causa da pandemia. Só que nós conseguimos voltar para Belém. Nós saímos, nós voltamos, foi Deus que providenciou tudo isso. Nós saímos da via da BR e logo em seguida chegamos em casa, não foi, amor? E vimos o noticiário no jornal. Tá tudo fechado, lockdown, tudo fechado. Então foi Deus que estava no controle sempre. Já estava casado, já tinha lua de mel, Gustavo já estava bem, já estava servido ao Senhor. E aí, Lene, e qual a tua visão sobre tudo isso que Deus fez na vida de vocês aí? Qual teu panorama?
Bom, pastor, como o Júnior falou anteriormente, né, Deus ele é maravilhoso, ele transforma mesmo quando nós nos permitimos ser moldado por ele. Como o Júnior falou lá atrás, ele relatou lá atrás rapidinho sobre o Gustavo, foi um ponto crucial mesmo para a gente voltar ali para aquele caminho, para ter certeza que é o caminho certo. O Júnior, como teve, né, toda aquela visão da família, eu sei que foi sem maldade, de amigos, fazendo o diagnóstico do Gustavo, e quem via o Gustavo, via que o Gustavo realmente tinha um problema. Ele tinha. Só que o Gustavo, ele foi curado, como o Júnior relatou aqui, porém, teve um custo para isso. Não é uma cura, assim, teve um sacrifício. E esse sacrifício, a gente fez um jejum de 40 dias. Meu Deus. 40 dias, que foi um jejum, não foi de 40, foi de 55, que com 15 dias eu fui descoberta, esse jejum. Então eu fiz um jejum de 40 dias e era de meio-dia à meia-noite, eu não colocava nada na boca. E quando eu levei o Gustavo para fazer os exames, ele fez mapeamento da cabeça, todo tipo de exame. E eu falei, Senhor, a vida do meu filho está na tua mão, mas se ele tiver que vir dessa forma, ele vai ser muito amado, porque é um propósito teu na nossa vida. Mas eu sei que tu é um Deus que tudo pode. Tu és um Deus que transforma. Eu, por exemplo, eu nunca que eu estaria aqui, você sabe disso. Eu sou extremamente tímida para falar em público. Quem fala por mim não sou eu, Espírito Santo, porque só quem me conhece sabe que eu não tinha condição de falar. Eu ficava verde, amarela, preta, muito nervosa, e eu tô nervosa, mas eu tô calma. Então isso é muito bom, porque não é nós, é o Espírito Santo, tudo é o Espírito Santo. Ele muda, ele transforma. E essa transformação na minha vida e na vida da minha família, eu louvo muito a Deus, porque muitas vezes, como você disse, qual é a visão, né? A visão que eu tenho é que eu achei o que eu buscava. Essa visão eu achei. Nós achamos, né, amor? Sim, sim. Nós achamos, a gente buscava algo no mundo e a gente não encontrava. Eu gastava, eu viajava, eu curtia, o Júnior também, som, balada. E quando Deus mandou o nosso filho, foi realmente para falar, olha, agora é por aqui. E a gente consagrou o Gustavo na igreja e ele passou por esse milagre, né? Contei na igreja, Gustavo foi curado quando apresentei o exame para o médico, para o neuropsiquiatra, ele falou, Gustavo, não tem nada, mãe, fique Glória tranquila. a Deus. Eu dei glória a Deus na sala, não foi, amor? Foi. Eu chorei de felicidade daquele momento que o doutor disse que o Gustavo não tinha nada. No mesmo dia o Gustavo mudou a atitude dele, no mesmo dia. Na igreja ele mudou, os irmãos da igreja da Napoleão viram um milagre na vida do Gustavo. E assim, essa é a visão que eu tenho para a nossa vida hoje. Hoje eu tenho meu marido, sou casada, a gente casou na igreja. Maravilha. Mostra a tua aliança. Olha, A gente bênção. casou na igreja, Deus é maravilhoso, Deus ele transforma. E é isso, pastor, eu louvo Quando a Deus você por vê assim, o seu tudo. esposo Só vitória, lá, né? com o microfone na mão. Eu fico pregando. muito feliz porque eu peço muito a Deus, porque esse é o caminho. O caminho da vida de um cristão é esse. É o ministério. O que é o ministério? É ganhar almas para o reino de Deus. Não através do falar, mas através da sua própria vida, do seu próprio exemplo. E esse para mim é o maior exemplo, né, que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou na terra, né? Não é por muito falar, né? É por viver, por mostrar o amor pelo próximo. E Nossas eu estou atitudes, muito né? feliz pelas nossas atitudes, isso mesmo, amor. E eu estou muito feliz. Hoje essa é a nossa vida no caminho do Senhor. E eu estou muito feliz hoje. Hoje eu achei, eu tenho certeza que o Júnior também achou, que procurávamos, né? Nós achamos a felicidade que se chama Jesus. Jesus. Graças Não a tem Deus. outra, Nos salvou, Jesus Cristo. né? Maravilha, maravilha, que bênção, que Glória a bênção. Deus. E você que está nos acompanhando em casa, talvez você esteja passando por alguma luta, alguma dificuldade, algum problema na área familiar, entregue sua vida a Jesus. Ele tem poder para transformar, assim como ele transformou a vida desse casal, o Júnior Len, ainda trouxe ainda o presente, que é o Gustavo. E aí, Gustavo, cheio de saúde hoje, ele pode fazer na tua vida. Deus, ele tem algo especial, vinho novo, coisa nova na tua vida. Eu quero orar por você nesse finalzinho de manhã, início de tarde. Eu quero apresentar a tua vida e agradecer a Deus
pela vida do casal Júnior e Lene. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, te louvamos, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de testemunhar do teu milagre, das tuas grandezas, do teu poder, Senhor. Ah, Pai querido, o teu projeto é poderoso para famílias, porque família é projeto teu, Pai. Deus, eu apresento neste momento esta família, este casal, este filho, esta esposa, este marido, Pai, que hoje está nos acompanhando através deste canal. Senhor, toma nas tuas mãos, Pai, suas causas, suas dores, suas lágrimas, Pai. Tu tens poder. Colhe, Senhor, todas elas e responde com poder e com grande glória, Pai. Deus, conforme a tua vontade, segundo o teu querer, aquilo que é choro, aquilo que é lágrima, aquilo que é dor, que possa se converter em bênção, em alegria, em honra, Senhor, em testemunho de vitória para a glória do teu nome. É o que eu te peço e por fé te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima.